Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Aí está ela, essa mulher que vocês estão vendo, dona de uma beleza estranhamente assustadora e hipnotizante, é uma feiticeira de grande poder que trouxe a desgraça para uma aldeia inteira. Ela é maldade pura, um mal dominante, e a ela poucos têm coragem de desafiar. Se coloque contra a feiticeira de nome Carabá e a morte será o seu destino. No entanto, para o calor existe o frio, para o fogo existe a água e para a maldade, a bondade. Certamente, não ia demorar muito até que o mundo criasse um oposto para toda a maldade sem fim da feiticeira. E foi então que ele nasceu. Um menino especial e de coração puro. O pequeno Kirikou. Oh, que flor linda! Obrigada. Oi, eu sou o Zut, e esse é um filme que talvez tenha feito parte da sua infância. Um conto de fadas lindo, aconchegante e acolhedor, mas igualmente misterioso e repleto de camadas. Eu falo de Kirikou e a Feiticeira, um longa animado de 1998, dirigido por Michael Ocelot, e que precisou de vários investidores diferentes para ser feito, desafiando limites e quebrando barreiras, inclusive a do preconceito. Tudo para que pudesse ser feito do jeitinho que ele é, exatamente como foi planejado. O resultado? Uma animação extremamente bem sucedida e recebida com aclamação por críticos do mundo todo, rendendo mais duas sequências intituladas de Kirikou, os animais selvagens e Kirikou, os homens e as mulheres. E indo além disso, ao ponto de ganhar uma adaptação para PlayStation 1 totalmente baseada no primeiro filme, bem como uma peça de teatro chamada de Kirikou e Carabá. Não é nada difícil achar pessoas que conheceram esse desenho na TV Cultura ou que tenham assistido ele pela primeira vez na escola, tendo que muito provavelmente escrever uma redação sobre o desenho logo depois de assistir. Esse foi o meu caso, e naquela época eu era apenas uma criança, então tudo que eu via, tudo que eu enxergava e entendia era o que estava na superfície. Para mim, esse filme era uma aventura bem empolgante e divertida. No entanto, ao rever como adulto, eu fiquei impressionado. Kirikou tem um subtexto bem mais sombrio do que parece, cenas que realmente mexeram muito comigo e me deixaram até mesmo surpreso. Isso fica ainda mais evidente na origem da feiticeira, construída a partir de um passado pesado e profundamente traumático, atravessado por temas como abuso sexual e violência contra as mulheres. Ela conheceu este sofrimento terrível quando alguns homens a imobilizaram para que um outro lhe enfiasse um espinho. Ela não quer reviver isso por nada neste mundo. Esse desenho animado, esse filme tão poderoso, continua ótimo, mesmo que tantos anos depois. O que eu proponho nesse vídeo é o seguinte: eu vou contar a origem do filme, fazer um resumo bem breve do enredo e dos acontecimentos, e depois eu vou trazer para vocês todos os temas mais profundos da obra, os significados nas entrelinhas e também curiosidades bem divertidas. Beleza? Vamos começar. A história de Kirikou. Em uma pequena aldeia da África Ocidental, nasce um menino incomum chamado Kirikou, que consegue falar antes mesmo de nascer e andar imediatamente após o parto. Ele tem uma curiosidade gritante e começa a fazer várias perguntas para sua mãe, querendo saber o paradeiro do seu pai, irmãos e tios. Mas o que a mãe de Kirikou lhe conta é que uma feiticeira malvada, Carabá, não só secou a fonte da água da aldeia inteira, como também devorou todos os homens do lugar, com exceção de o irmão mais novo dela e tio de Kirikou, que acabou de sair em direção ao lar da feiticeira, na esperança de derrotá-la. Kirikou, que já tem um espírito determinado e sede por aventura, decide que vai acompanhar o seu tio para visitar a terrível feiticeira, ajudando ele a pôr um fim no reinado dela. Kirikou alcança o seu tio, mesmo que ele negue a ajuda do sobrinho e não consiga entender como ele está ali. O garotinho, no entanto, acompanha ele mesmo assim e consegue enganar a feiticeira, salvando seu tio ao se esconder dentro de um chapéu e fingir que o objeto era mágico. A mulher se interessa tanto pelo objeto que aceita ele em troca de deixar a vila em paz. Mas não demora muito para que ela perceba que foi enganada.
E desde então, desde muito cedo, o Kirikou já demonstra um interesse a mais em Carabá. Ele não para de perguntar dela para todo mundo, ele quer saber o motivo dela ser tão má. Em um determinado momento, ele até mesmo chega a perguntar para ela, para a própria feiticeira, a deixando irada com a sua ousadia. Por que você é malvada? Mas você é a voz do chapéu. Eu sou Kirikou, que sabe o que quer. E eu quero saber por que você é malvada. Sapo miserável. Como percebeu que foi atacada e depois percebeu que foi enganada pelas mulheres que esconderam um pouco do ouro que ela exigiu, ela continua atacando a aldeia. Com seus planos e investidas maléficos, mas Kirikou frustra todas as malvadezas dela. Ele salva as crianças da aldeia tanto de serem sequestradas por um barco quanto pela árvore mágica da feiticeira. No entanto, o Kirikou é sempre muito maltratado pelos moradores da vila. Tanto as crianças quanto os mais velhos julgam ele como sendo muito inocente, muito intrometido, apenas um pirralho que se acha demais, que se acha especial, que pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada, e mais atrapalha do que ajuda. O fim dessas dúvidas quanto ao pequeno Kirikou é sempre o mesmo, já que ele continua calando eles, o salvando inúmeras vezes, incontáveis vezes. Ele sempre ajuda, sempre mesmo. Ele soluciona o mistério da água que tinha desaparecido, descobrindo que se tratava de um monstro que estava bebendo tudo antes que a água chegasse na fonte, derrotando a criatura e conquistando a confiança e o respeito dos moradores que até então eram bem céticos ao seu respeito. Mas a curiosidade dele quanto à mulher, quanto à feiticeira, não desaparece. Na verdade, se intensifica. Ele quer muito descobrir o porquê. Ele não entende como a Carabá pode ser tão cruel. É quase como se, na visão dele, fosse incompreensível alguém ser ruim apenas por ser ruim. E essa é a resposta que todo mundo dá para ele, a resposta que ele recebe de todos, que ela só é má, é só quem ela é. Mas Kirikou é insistente. Ele acredita nas suas próprias crenças. Como ele não para de insistir nisso, a sua mãe revela para ele que tem alguém que pode ajudá-lo. O seu avô, um ancião que possui conhecimento basicamente ilimitado. Porém, alcançá-lo não vai ser nada fácil. Assim, ele parte em uma última missão, a fim de encontrar o seu avô, que vive nas montanhas e que sabe a resposta para tudo, mas que a feiticeira não deixa ninguém visitar, já que as montanhas ficam entre a aldeia e a casa dela. E ela vigia tudo. Sendo muito astuto, Kirikou consegue escapar dos guardas de Carabá e viajar até a Montanha Proibida. Assim, ele finalmente encontra seu avô e o questiona sobre a feiticeira. Seu avô é um homem muito acolhedor e tranquilo. O recebe de bom grado. Ele escuta o neto com atenção, entende as suas preocupações, o aconselha como um bom ancião e uma figura mais velha e responsável. Entendendo que seu neto desejava mais do que tudo descobrir as origens da feiticeira, ele lhe conta que Carabá é má porque sofre com um espinho envenenado cravado em suas costas. No passado, ela foi atacada por inúmeros homens que fizeram isso com ela, assegurando sem que ela pudesse se defender ou lutar contra. Para o público infantil, essa cena tem menos profundidade do que para o público adulto, porque nós podemos enxergar através da camada que oculta o real significado dessa origem da feiticeira das crianças. É claro que esse acontecimento a traumatizou profundamente. Ela não confia em ninguém, duvida de todos, desgosta de todos, e o espinho ainda está lá, lhe causando grande dor, mas também é ele que lhe concede o seu poder imenso. Carabá, no entanto, não é totalmente cruel. Ela não mata os homens que vão até ela, como diziam os rumores. E ela também não os devora, apenas os transforma nos seus guardas com a sua magia. E tem mais, ela também não era responsável pelo monstro que bebia toda a água da fonte, já que aquilo foi uma simples coincidência. A questão é que Carabá não desmentia os rumores que se criavam a respeito dela. Ela deixava e gostava que todos aqueles acontecimentos e suposições fossem atribuídos a ela. Isso a tornava mais poderosa, fazia com que todos tivessem medo dela e, na esperança, ela queria que a deixassem em paz, não enchessem ela. Depois de saber disso, Kirikou consegue enganar e irritar a feiticeira, atraindo-a para fora. Ele faz isso porque era a única forma de conseguir retirar o espinho envenenado das costas de Carabá em um ataque surpresa. Como resultado, a feiticeira é curada do seu sofrimento, mas antes sente muita e muita dor. Ela então beija Kirikou de uma forma não sexual, apenas encostando seus lábios nos dele de um jeito bem delicado. Mas isso o transforma em um adulto, e assim eles podem ficar juntos.
Quando Kirikou e Carabá retornam à aldeia, ninguém acredita que a feiticeira foi de fato curada. Mas percebem que se ela não tiver mais os poderes, como ela está dizendo, vão matá-la ali mesmo, sem piedade. É um outro momento em que o filme enfatiza para a gente a ignorância coletiva que nós, como sociedade, possuímos. Os humanos são sempre assim, procurando descontar o seu ódio acumulado, buscando vingança, um alvo, alguém em quem bater. E até aquele momento, para eles, essa era a oportunidade perfeita para vingar todos que morreram pelas mãos da feiticeira. Mas é aí que uma procissão de tocadores de tambor chega, acompanhada pelo avô de Kirikou. Os tocadores de tambor revelam ser os antigos guardas e capangas da feiticeira. Só que tem mais. Eles são os homens que ela supostamente tinha matado. Os homens da vila. Maridos, pais, irmãos, tios, sobrinhos. Já que afinal era tudo um rumor e ela nunca havia os matado. O filme acaba com todos festejando, felizes, em clima de paz e harmonia. Faça uma pausa. Vá beber um pouco de água. Refresque-se. Você está assistindo Zult. Correio? Chegou! O que você comprou, bípedo? A minha camiseta do Zut. Vocês não acham que é demais? É o seguinte, bípedo. Se você aparecer usando isso na minha frente, vou dar um soco no meio da sua fuça. O futuro nem sempre te espera. Aqui estamos sempre um passo à frente, sempre adiante. Continue assistindo Zult. A alma do filme e as suas lições. A alma do filme Kirikou e a Feiticeira, para mim, começa com uma mensagem muito simples, mas muito poderosa. Vovô, eu sou pequena e queria ser grande. E quando você for grande, vai querer ser pequeno? Agora você é pequeno e conseguiu entrar onde ninguém conseguia. Fique feliz. E quando você for grande, fique feliz por ser grande. A gente precisa aprender a escutar e a apoiar figuras mais jovens. Durante todo o filme, o Kirikou tá sempre ajudando, sempre tentando fazer o que é certo, mas quase nunca ele é levado a sério. As pessoas duvidam dele, questionam, menosprezam, tudo porque ele é uma criança. Existe essa ideia constante de que, por ser novo demais, ele não sabe de nada. E o filme faz questão de mostrar que é bem o contrário. Muitas vezes, uma alma jovial consegue enxergar aquilo que os adultos já não podem mais ver. A inocência, a pureza e a sensibilidade de uma criança podem iluminar situações em que os adultos, cegos pelo medo, pelo costume ou desespero, simplesmente não conseguem ver saída. Parte da alma do filme está justamente aí, em mostrar que a bondade infantil não é uma fraqueza, e sim uma força. Outro ponto muito forte dessa alma é o cuidado com o julgamento. O filme nos ensina e nos lembra que nem toda pessoa amarga, fechada ou hostil é assim porque quer. Muitas vezes, por trás dessa postura dura, existe uma história mais complexa. Existe sofrimento, existe trauma. A Carabá é tratada como a personificação do mal, mas quando a gente olha mais fundo, percebe que a crueldade dela nasce de uma ferida profunda, física e emocional. Kirikou convida a gente a pausar antes de condenar, porque todo mundo simplesmente acreditou na ideia de que Carabá era a grande vilã por trás de tudo, quando no fundo ela não tinha relação com basicamente nada. A imagem da feiticeira foi construída inteira em cima de histórias exageradas, mentiras repetidas e medos coletivos. Todo mundo foi aceitando essas versões sem nem questionar. Eles passaram a definir quem ela era com base em rumor. No final, a verdade aparece. Muitas das atrocidades que foram atribuídas a ela nunca aconteceram pelas mãos dela. A aldeia simplesmente abraçou a narrativa distorcida e transformou aquilo em verdade absoluta. A água parou de chegar porque tinha um monstro bebendo ela. Os homens partiram para confrontar a feiticeira com base nisso e ela, com o seu trauma, apenas se defendeu, os enfeitiçando. Os rumores desumanizavam ela, criaram um monstro que nunca existiu. Mas tem mais, tem bem mais. Como eu disse, assisti o filme recentemente e foi então que eu percebi como a história da feiticeira poderia muito bem ser uma alegoria à violência sexual. Toda a descrição feita pelo ancião sobre como um grupo de homens mal intencionados a seguraram e colocaram um espinho nela e que ela sentiu muita dor como eu nunca havia sentido antes, eu pensei que talvez eu estivesse lendo coisa demais.
vendo coisa onde nem tinha. Só que essa minha percepção, esse meu entendimento do passado dela, é justamente uma das interpretações mais comuns da origem da feiticeira. Algo que eu só descobri depois de fazer uma pesquisa melhor a respeito do filme. O passado cruel e traumático da feiticeira. O filme entende que, para crianças, a história do passado da feiticeira será somente o que eles estão contando. Uma mulher que foi atacada injustamente e teve um espinho fincado nas suas costas. Mas, para os adultos, no entanto, surgem várias questões. E essas questões só podem ser respondidas por uma análise mais sombria e realista da situação. Segundo Gilles Ciment, produtor e assistente de direção francês, a história da Carabá permite uma leitura alegórica profunda. Para ele, os adultos podem interpretar essa narrativa como uma representação de trauma, de uma violência sexual que marcou o corpo e a alma. Coberta de vergonha, provavelmente a Carabá foi rejeitada pela própria comunidade dela, isolada e silenciada. Esse trauma a leva a sentir muita dor e a se voltar contra aqueles que a feriram e depois contra toda uma aldeia. Ela não confia em ninguém por conta desse trauma dela e ela transforma isso em ódio puro. Ela carrega um trauma que não consegue curar sozinha, como acontece com muitas vítimas de violência sexual. Ela estava coberta de vergonha, e podemos ver isso no fato de ela não se virar de costas para ninguém. Ela nunca mostra o seu corpo por completo, ela nunca se sente confortável, não confia em ninguém. Então ela tá sempre virada de frente, parada, rígida, endurecida. Ela nem mesmo sai da sua casa, justamente por conta desse medo dela. Mas ela precisava de ajuda, e a única pessoa que propôs ajudar ela foi Kirikou. Ao retirar o espinho das costas de Carabá, ele não apenas liberta ela da dor, mas também, simbolicamente, ele repara todo o trauma dela relacionado aos homens. E esse ato tão bonito engrandece o Kirikou. É por isso que, acredito que, simbolicamente, ele se torna um homem. É quando ele finalmente cresce de uma forma mágica. Diferente dos outros moradores, o Kirikou foi em busca de conhecimento, de entender o que ele estava enfrentando. E nessa busca por compreensão da origem da maldade da feiticeira, ele escolheu o caminho da reparação e não da vingança. E essa é uma leitura bem bacana que os adultos podem fazer desse filme, que é infantil, mas que é muito rico. E boas obras são assim, elas crescem com o tempo. Quanto mais velho você fica, mais nuances será capaz de perceber. E agora? Vamos checar as fanarts da semana. Você ficou bem de terno, patrão. Eu amei. Aham, finalmente alguém que me desenhou. Ganhei até um corpo. Um sult feito de biscuit? Incrível! Que grupo aleatório, bem à sua cara, chefe. Obrigada aos artistas. Kirikou e a Feiticeira é um ótimo filme. É um projeto difícil, foi feito com muito esforço. Mas foi guiado por um diretor que acreditava profundamente no que ele estava construindo e sabia exatamente o que ele queria. O filme foi questionado, muitos disseram que fracassaria, teve que recorrer para vários meios diferentes de financiamento e conseguiu se sobressair mesmo em meio a tantas adversidades. E quando assistimos ele, entendemos porque cada escolha precisou ser daquele jeito, porque tudo teve que sair exatamente como saiu. O filme funciona, e funciona muito bem. Funciona para crianças, funciona para adultos. Funcionava quando foi lançado e funciona ainda mais hoje. É uma obra cheia de camadas, nuances e significados. Não é apenas uma fábula ou um conto folclórico divertido. Para um adulto, é uma história rica, profunda, cheia de leituras possíveis que recompensam quem presta atenção nele. E para uma criança, é uma história repleta de mensagens positivas sobre seguir o seu próprio destino e provar para todos o seu valor. Hora da curiosidade. Eu queria mencionar os livros de Kirikou. Eles trazem histórias originais e são muito elogiados, tendo tradução direta para português brasileiro. Que legal, né? Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Você pode me ajudar deixando seu like, caso tenha gostado do vídeo, e se inscrevendo no canal, caso você tenha interesse em ver mais vídeos meus. A gente se vê e até a próxima.